Bom dia, me chamo Carolina e hoje eu vim aqui dar aula para vocês de trabalho e processo do trabalho, tá? Uma hora a gente vai ver trabalho e uma hora a gente vai ver processo do trabalho. Eu coloquei aqui 10 questões para cá, 9, né? 9 de trabalho e 10 de processo do trabalho. A gente vai tentar resolver aqui todas, tá? E aí qualquer dúvida que vocês venham a ter no caminho, a gente vai tirando. Peço desculpa pro pessoal do online, eu tô um pouco gripada, então de vez em quando vocês vão ouvir aí minha tosse, mas tudo tranquilo. Vamos lá. Primeira questão. O indústria de chocolates constatou que precisava de mais trabalhadores para produzir ovos de Páscoa e, em razão disso, contratou vários trabalhadores temporários pelo prazo de 30 dias, por meio de uma empresa de trabalho temporário. Maria era uma dessas trabalhadoras temporárias. Ocorre que a empresa contratada, a empresa de trabalho temporário, teve a falência decretada pela Justiça e não pagou nada a esses trabalhadores temporários. Maria procura você como advogado para saber se a indústria de chocolates, tomadora do serviço, teria alguma responsabilidade. Sobre a hipótese, de acordo com a norma de regência, assinale a afirmativa correta. Primeiro aqui, o que é que nós temos nessa questão? Nós temos o caso de terceirização. A gente pode terceirizar. O que é terceirizar? É eu colocar uma terceira pessoa na relação de trabalho. Eu tenho um tomador de serviço, eu tenho uma prestadora de serviço, eu tenho um trabalhador. Eu posso fazer isso? Pode, não tem problema nenhum, certo? A relação entre o tomador e o prestador é uma relação o quê? Uma relação cível ou uma relação de emprego? Cível, não é isso? E a relação do prestador com o trabalhador, aí sim a gente tem uma relação de trabalho. Nesse caso aqui, ele fez o quê? Uma terceirização temporária. Nós temos as terceirizações por prazos determinados e indeterminados. Nesse caso aqui, foi por prazo o quê? Ele disse aqui na questão que foi pelo prazo de 30 dias. Então, foi por prazo determinado. Pode? Pode, não tem problema nenhum, certo? O prazo determinado são quantos dias? Pode ser 180, prorrogáveis por mais 90 dias. E aí, vamos lá, qual a responsabilidade? Aqui, nós temos dois tipos de responsabilidade. Nós temos a responsabilidade subsidiária e nós temos a responsabilidade solidária. Vocês acham que tem o quê nesse caso? Qual a responsabilidade? O tomador, ele paga a prestadora de serviço. Como é que é feito, né? O tomador, ele paga a prestadora de serviço e a prestadora de serviço paga o trabalhador. Mas se a prestadora de serviço não pagar o trabalhador, aí tem a responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Solidária ou subsidiária? Subsidiária. Certo? Porém, nós vamos ter uma exceção. Aí a gente vai ler a questão. O item A. A indústria de chocolates contratantes terá responsabilidade solidária? Essa é a resposta correta. Por quê? Porque há exceção. Por isso que eu disse que é o primeiro lei. Quando tem a falência decretada, aí a responsabilidade vai ser solidária, tá bom? Mas, em regra, é subsidiária. Ok? Determinado, pode ser 180 dias, prorrogáveis por mais 90 dias, certo? Mas isso por prazo determinado, que não é a lei 6074, tá bom? Professor, responsabilidade subsidiária, com exceção, se for decretada a falência, é solidária, tá bom? E aqui a gente não está falando de administração pública, que é lá da súmula 331. A administração pública, ela pode terceirizar? Pode terceirizar. Ela tem responsabilidade? Não, não tem. Só se não houver fiscalização, ela tem responsabilidade subsidiária, ok? Então, primeira questão, letra A. Eu não vou ler os itens errados, já que essa é a primeira, para a gente não perder tempo e conseguir fazer as 9 questões, tá bom? A empresa pública, ela não tem responsabilidade, via de regra, só se não fiscalizar, tá bom? Vamos lá.
Segunda questão. Reinaldo trabalha em uma empresa cujo regulamento interno prevê que o empregador pagará a conta de telefone celular do empregado até o limite de R$ 150 mensais. Posteriormente, havendo crise no setor em que a empresa atua, o regulamento interno foi expressamente alterado para constar que, dali em diante, a empresa arcará com a conta dos celulares dos empregados até o limite de R$ 50 mensais. De acordo com o entendimento consolidado do TST, assinale a afirmativa correta. Aqui nós estamos diante de um caso de quê? De alteração contratual. O regulamento da empresa, ela autorizava um desconto de R$ 150 e depois ele fez o quê? Colocou para R$ 50. Essa alteração contratual, ela é permitida? Pode, sem problema nenhum. Porém, a gente tem que ter dois requisitos. A anuência das partes, as partes têm que concordar e não tem um prejuízo financeiro. Aí tudo bem, a gente pode alterar o contrato. Ok? Até aqui? Aí vamos lá ler. O item A. O regulamento interno é ato unilateral de vontade do empregador, que poderá modificá-lo a qualquer momento, daí porque não há direito adquirido e a nova condição alcança Reinaldo. B. A alteração somente é válida para aqueles que forem admitidos anteriormente à mudança e não prevalece para os que forem contratados após a mudança. C. A alteração é válida, mas só alcança aqueles admitidos posteriormente à mudança, não podendo, então, alcançar a situação de Reinaldo. Correto, né? Por quê? Porque a gente teve a anuência das partes, não tem prejuízo. Então, nesse caso, o Reinaldo ia ser prejudicado, né? Então, não pode para o Reinaldo continuar lá. Então, segunda questão, item C. Terceira questão. Deixa eu mudar aqui. Você, como advogado, trabalha no setor de recursos humanos de uma grande empresa multinacional. Como o gerente do setor está de férias e é ele, na condição de gerente, que defere ou indefere as licenças reivindicadas pelos funcionários, a secretária do setor agora lhe indagou sobre as solicitações de 4 funcionários. O primeiro está com o contrato suspenso por doença, em gozo de benefício previdenciário de auxílio-doença comum e requer pagamento de salário. O segundo requereu o abono de um dia de trabalho em razão de doação de sangue. O terceiro formulou requerimento de dispensa para ser ouvido como testemunha na Justiça do Trabalho, em audiência presencial. E o quarto e último aduziu que o primo faleceu e requereu a dispensa do trabalho. Sobre as solicitações, considerando o teor da legislação trabalhista em vigor, assinale a afirmativa correta. Toda. Tem o material ali, tá? Com o JP. Aqui nós estamos diante de quê? Ele tem 4 funcionários que eles estão querendo a licença, né? Ou seja, o afastamento continua recebendo. Aí vamos lá para as opções. Pode passar. Pode ele aparecer isso? A CLT, ela prevê os casos que você pode se afastar, né, que são chamadas, por exemplo, as faltas justificadas, né, sem prejuízo do salário. Então, se teve a morte do ascendente, descendente, do seu irmão, você tem direito a falta, 2 dias, sem prejuízo do seu salário. Se você doou sangue, você tem direito a um dia, né, ausente em 12 meses pela questão da doação de sangue, certo? Se você casou, 3 dias. Nascimento do filho, 5 dias. Tá? Então, vamos lá. O item A. Na hipótese de falecimento do primo, sendo parente do funcionário, a dispensa ao trabalho é devida por 1 dia. É só ascendente, descendente, irmão, primo, não. B. Em caso de doação de sangue voluntário, devidamente comprovada, o empregado tem direito a 1 dia de licença remunerada a cada 12 meses. Resposta correta. Vamos lá. Quarta questão. Jorge era caixa bancário.
Quarta questão. Jorge era caixa bancário e trabalhava para o Banco Múltiplo S.A. Recebia salário fixo de R$ 4.000 mensais. Além disso, recebia comissão de 3% sobre cada seguro de carro, vida e previdência oferecido e aceito pelos clientes do banco, o que fazia concomitantemente com suas atividades de caixa, computando-se o desempenho para suas metas e da agência. Os produtos em referência não eram do banco, mas sim da seguradora Múltiplo S.A., empresa do mesmo grupo do empregador de Jorge. Diante disso, observando o entendimento jurisprudencial consolidado do TST, bem como as disposições da CLT, assinale a afirmativa correta. Aqui nós estamos diante do quê? De um grupo econômico. O que é o grupo econômico? Nós temos uma empresa, né, uma hold, que é chamada a empresa mãe, e tem várias outras empresas ligadas a ela, tá? E o trabalhador, ele trabalha em uma empresa, na empresa X, vamos dizer assim, mas ele pode prestar o serviço para a empresa Y, também da mesma, do grupo econômico? Pode, sem problema nenhum, tá bom? Agora, se a empresa não pagar, ele pode entrar contra a empresa ou contra todos? Pode contra todos, tá? Item A. Os valores recebidos a título de comissão não devem integrar a remuneração de Jorge por se tratar de liberalidade. A comissão, ela tem natureza o quê? Indenizatória ou salarial? Salarial. Então, integra ou não integra? Integra. B. Os valores recebidos a título de comissão não devem integrar a remuneração de Jorge porque relacionados a produtos de terceiros? C. Os valores recebidos a título de comissão devem integrar a remuneração de Jorge? Porque tem natureza salarial as comissões. Quinta questão. Sabrina era empregada de um grande escritório de contabilidade desde 2021 e sempre chegava ao local de trabalho com 5 minutos de antecedência em relação ao horário contratual para trocar a roupa e colocar o uniforme da sociedade empresária. O empregador permitia que o empregado chegasse uniformizado, mas Sabrina achava melhor trocar a roupa na empresa por questão de segurança. Da mesma forma, após terminar o horário contratual, Sabrina permanecia mais 5 minutos no emprego para tirar o uniforme e colocar sua roupa pessoal. Sabrina foi dispensada em fevereiro de 2023 e ajuizou reclamação trabalhista postulando 10 minutos diários de horas extras relativos à troca de roupas. Sobre a hipótese apresentada, diante do que dispõe a CLT, assinale a afirmativa correta. E aí, vocês acham que o empregado, ele chega na empresa para colocar o uniforme, por exemplo, vamos dizer, eu cheguei aqui, aí a aula marcada para 10 horas. Aí eu chego aqui 9h55, vou ali no banheiro, visto minha blusa e volto. Esse tempo é contado como extra? Pronto, exatamente. Então, nesse caso aqui, não vai ser contabilizado. A. Sabrina está correta na postulação? E caso comprovado, excederá o pagamento de horas extras? B. A sociedade empresária deverá pagar metade do período como extra, uma vez que o excesso era de 10 minutos diários e o objetivo era a troca do uniforme? C. Sabrina terá direito ao pagamento dos 10 minutos diários, mas não no adicional de 50%? E C. Sabrina está errada, pois esse período não será descontado nem computado como jornada extraordinária. É o item correto, isso é letra da súmula 366 do TST. 66. Vou ver aqui uma linha. 366. Da terceira? A terceira item B. B de bola. Sexta questão. Maria foi contratada pela empresa Bolos S.A. para exercer a função de copeira, cumprindo jornada de trabalho de segunda a sexta,
de 13 às 17 horas. Oi? A quinta é o item D. De segunda a sexta, de 13 às 17, sem intervalo alimentar. Decorridos 2 anos do início do pacto contratual, foi a empregada dispensada, recebendo as parcelas da ruptura. Contudo, inconformada, porque jamais lhe foi permitido usufruir de intervalo para descanso e alimentação, Maria ajuiza a reclamação trabalhista postulando o pagamento do período correspondente ao intervalo alimentar não concedido. Diante da hipótese relatada, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Intervalo. Nós temos 2 tipos de intervalo. Nós temos o intervalo interjornada e o intervalo intrajornada. O intervalo interjornada é entre um dia e outro. Entre um dia e outro, a gente tem que ter quantas horas de intervalo? 11 horas. Tá aqui, ok? O intervalo intrajornada de alimentação. Todo mundo tem direito ao intervalo intrajornada? Se a pessoa só trabalha 4 horas, ela vai ter intervalo? Não tem intervalo. Se ela trabalha de 4 até 6 horas, ela tem intervalo? Quantos? 15 minutos. E entre 6 e 8, de 1 a 2 horas. Certo? Até aqui? Era. Agora pode conversar. Até aqui, tudo bem? Intra, tem problema nenhum? Ela trabalhava de 3 às 17. De 3 às 17 a gente tem quantas horas? Ela tem direito a algum intervalo? Então vamos lá. Item A. A empregada faz jus ao pagamento de 1 hora com adicional de 50%. Haja vista a supressão do intervalo intrajornada, na forma do artigo 71, parágrafo 4. B. A ex-empregada faz jus ao pagamento de apenas 15 minutos diários com adicional de 50%. C. A ex-empregada não faz jus ao pagamento de adicional de 50%, porquanto, diante da carga horária cumprida, não lhe era assegurada a fruição de intervalo intrajornada. Item correto, item C. Pode. Pode ser de 1 hora. O mínimo 1 hora. No mínimo 1 hora, porque senão, qual a carga horária? Que a gente tem 8 horas diárias e até 44 horas semanais. Se ela trabalha mais de 8 horas, ela vai ter hora extra? Não, ele pode ter acordo que prevê a compensação das horas. Aí ela pode, tá bom? Se tiver um acordo que prevê essa compensação, pode. Exatamente. Pode, se tiver o acordo. Aí para ele compensar, né? É como se ele trabalhasse aqui, mas não trabalhasse lá na frente. Porque vai ter essa compensação. O sindicato da categoria, tá bom? Vamos lá, 7ª. Uma família composta de pai, mãe e uma filha, respectivamente, Jorge, Paula e Rita, trabalha na mesma sociedade empresária como funcionários do departamento de produção. Rita tem 16 anos de idade, estuda na parte da manhã em uma escola vizinha ao local de trabalho e está cursando o 1º ano do ensino médio. Os pais são responsáveis pelo setor de qualidade, que não conta com nenhum outro funcionário. Os 3 procuram você como advogado porque desejam fazer coincidir as férias escolares de Rita no mês de julho com as férias de Jorge e Paula, a fim de viabilizar uma viagem familiar. Entretanto, o empregador indeferiu o requerimento das férias de Jorge e Paula, tendo deferido apenas o de Rita.
Sobre o direito às férias, assinale a afirmativa correta. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos um casal que tem uma filha, trabalha na mesma empresa e eles querem coincidir as férias dele com as férias da filha, em julho. E aí eles vão na empresa e eles, na verdade, eles estão pedindo aqui para procurar um advogado, não é isso? Procuram você porque desejam fazer coincidir as férias escolares de Rita, no mês de julho, com as férias de Jorge e Paula. E aí, eles podem tirar as férias no mesmo período? As férias, quem que determina o período das férias? É o empregado ou o empregador? O empregador, certo? E aí você vai lá no empregador e diz que você quer coincidir. É a opção dele deixar você tirar as férias no período que você quer ou não? Tudo bem, Mas aí eu tenho um casal que trabalha na mesma empresa e eles desejam tirar as férias junto. Para quê? Para usufruir das férias com a mesma férias escolar da filha deles, que é em julho. Aí a empresa pode liberar? E a função deles tem alguém para ir? Não tem ninguém, né? Vamos lá. Item A. Cabe o ajuizamento da reclamação trabalhista, requerendo que o juiz marque as férias dos 3 membros da mesma família, pois Rita tem direito às férias no período escolar e deverá ser acompanhada pelos pais. B. Cabe aos empregados a designação do período de férias, inexistindo direito ao empregador de indeferi-las. C. Os 3 poderão gozar de férias juntos, mas Rita não tem direito de requerer férias concomitantemente com o período de férias escolares. E D. Rita tem direito a fazer coincidir suas férias no emprego com as férias escolares e seus pais terão direito a gozar das férias no mesmo período, desde que isso não resulte prejuízo para o serviço, causa do indeferimento pelo empregador. É o item correto. Eles poderiam tirar as férias juntos? Poderiam, mas não podia ter prejuízo para a empresa. Como nesse caso, a questão ela deixa claro que os pais são responsáveis pelo setor de qualidade, que não conta com nenhum outro advogado. Então, com nenhum outro funcionário, desculpa. Então, se eu vou tirar os 2, a empresa vai ter prejuízo? Com certeza, né? Então, é a D. 7ª questão, item D. Vamos lá. 8ª. Em determinada sociedade empresária, trabalham, entre outras, as seguintes pessoas. Vou escrever aqui, porque normalmente eu gosto de separar. O José é o quê? Trabalhador. Recebe salário por produção. A Vanilda trabalha externamente, ela é externa, sem que o empregador consiga controlar o seu trabalho. Essa situação foi anotada na CTPS dela e na ficha de registro de empregados. E nós temos a Regina, que exerce a função de gerente, comanda um grupo de 45 pessoas, é dispensada da marcação de ponto, ela recebe o salário de R$8.000, acrescido de uma gratificação de função no valor de R$4.000. De acordo com o CLT, em relação ao direito às horas extras, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Nós temos um teletrabalhador, nós temos uma trabalhadora externa, que essa condição ela é anotada na CTPS dela e na ficha de registro, e nós temos a Regina, que ela é gerente, recebe R$8.000 e tem uma gratificação de função, que essa gratificação de função aqui corresponde o quê? 50% do salário dela. Certo? Aí ele quer saber o quê? De acordo com a CLT, em relação ao direito às horas extras, assinale a afirmativa correta. Vocês acham que eles têm direito à hora extra? O teletrabalhador, ele está lá na casa dele, ele faz a jornada dele como ele quer. O empregador, ele tem como controlar essa jornada aqui? Não tem. Então, o teletrabalhador não tem direito à hora extra, certo? A Vanilda, ela é externa,
essa condição, ela é anotada na CTPS dela e na ficha de registro. Ela tem direito a hora extra? E a Regina? A Regina é gerente, ela tem o salário dela é 8.000 e a gratificação de função dela corresponde a 50% do salário dela. Ela tem direito a hora extra? Eles estão excluídos da jornada, que é lá no artigo 62 da CLT. Né? O artigo 62 da CLT, ele fala assim, não são abrangidos pelo regime previsto nesse capítulo. Se você for ver o que é lá, o capítulo é sobre a jornada. Então, vamos lá. Item A. Somente José terá direito às horas extras. Caso ultrapasse a jornada constitucional, José é o quê? O teletrabalhador. Tem? Não tem. Errado. B. Nenhum dos empregados indicados no enunciado terá direito às horas extras. O item correto. Vanildo e Regina terão direito às horas extras. Errado. José e Regina terão direito às horas extras caso ultrapasse a jornada constitucional. Errado. Nona questão. Sheila e Irene foram admitidas em uma empresa de material de construção, sendo Sheila mediante contrato de experiência por 90 dias e Irene contratada por prazo indeterminado. Ocorre que 60 dias após o início do trabalho, o empregador resolveu dispensar ambas as empregadas, porque elas não mostraram o perfil esperado, dispondo-se a pagar todas as indenizações e multas previstas em lei para extinguir os contratos. No momento da comunicação do desligamento, ambas as empregadas informaram que estavam grávidas com 1 mês de gestação, mostrando os respectivos laudos de ultrassonografia. Considerando a situação de fato, a previsão legal e o entendimento consolidado do TST, assinale a afirmativa correta. E aí, nós temos duas funcionárias que elas foram contratadas por quê? Mediante contrato de experiência de 90 dias e Irene foi contratada por prazo indeterminado. E aí, com 1 mês, o empregador viu que elas não estavam dando para o setor e resolveu dispensá-las. E aí as duas falaram que estavam grávidas com 1 mês de gestação e mostraram o exame. Elas são estáveis? As duas. Elas podem ser dispensadas. A gravidez, quando é que gera a estabilidade dela? A concepção, né, até 5 meses após o parto. Então, vamos lá. Item A. As duas empregadas poderão ser dispensadas? B. Somente a Sheila. A Sheila é o quê? Contrato de experiência. Poderá ser desligada porque o seu contrato é a termo? Sheila... O contrato de experiência é uma espécie de contrato por prazo determinado. Porque 90 dias, você sabe que 90 dias acabou. Tanto é que os contratos por prazo determinados não têm um aviso prévio. O que é o aviso prévio? Você avisar a outra parte que o seu contrato vai acabar. Se você é contratada por prazo determinado, você já sabe que quando chegar naquela data, o seu contrato acabou. Então, eu não preciso lhe avisar que acabou. O contrato de experiência é um contrato por prazo determinado e ela tem estabilidade. Oi? O contrato de experiência, sim, que é o artigo 445, pode ser prorrogado, tá bom? Se chegar aos 90 dias eu não falar nada, prorroga. Chegou os outros 90, não falei nada, ele transforma por contrato por prazo indeterminado, tá bom? Isso. Esse contrato de experiência. Vixe, agora deu uma... Ai. Deixa eu só ver aqui o negócio, gente. 2 minutinhos. Ó, só um minuto, como é teu nome? Larissa, 45 mais 45. O total 90, tá?
O contrato de estágio, não. Não, é porque o contrato de estágio, a gente não tem relação de emprego, tá bom? Não tem. Aí é a lei do estágio, tá bom? Vamos lá. Item C, Sheila e Irene não poderão ser desligadas em virtude da sua gravidez, que é o item correto. E D, apenas Irene poderá ser desligada desde que haja autorização judicial. Não. Agora, oi. Não, 45 mais 45. Contrato por prazo de experiência. Se quiser. Vamos lá. Processo do trabalho. Alberto começou a trabalhar para Rubens no dia 10/10/2010. No dia 10/10/2010, Alberto foi dispensado. No dia 10/10/2011, Alberto propõe reclamação trabalhista em desfavor de Rubens, pleiteando diferenças salariais oriundas de horas extras desde o dia 10/10/2000. Rubens é citado e apresenta a defesa, aduzindo a preliminar de prescrição. Com base nas informações, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Eu vou fazer aqui uma linhazinha com as datas, tá? A admissão dele foi que dia? Dia 10/10/2000. Não, aqui é a admissão. Certo? Aí no dia 10/10/2010, houve a dispensa dele. Ok? Aí no dia 10/10, tanto 10/10/2011, ele propôs uma reclamação trabalhista. E aí ele pleiteou o quê? Na reclamação trabalhista, ele pediu as horas extras desde 10/10/2000, que foi a data da admissão dele. E aí, pode? Vamos lá, aqui a gente tem a chamada o quê? Prescrição. Nós temos dois tipos de prescrição. Nós temos a prescrição bienal. O que é a prescrição bienal? Após o desligamento, tem 2 anos para ingressar com a ação. E nós temos a prescrição quinquenal. O que é a prescrição quinquenal? Da data que você entra com a ação, você tem o quê? 5 anos para cobrar. Certo? Até aqui? Pronto. Então, nós temos a bienal, que é da data da dispensa, para eu ingressar na justiça, 2 anos. E nós temos a prescrição quinquenal, da data que a gente entra, tem 5 anos para cobrar. Até aqui, tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. Ele entrou com a reclamação dia 10/10/2011. Ah, uma informação importante. A prescrição, ela é matéria de defesa, tá? Então, é normal que o advogado peça tudo. Porque o outro advogado da empresa que vai ter que alegar a prescrição. Nesse caso aqui, a gente tem prescrição? Temos. Nós temos a prescrição quinquenal. Nós não temos a bienal. Por que que nós não temos a bienal? Ele entrou 1 ano após a dispensa dele. Então, não tem problema nenhum. Já quinquenal, aqui da data eu vou voltar o quê? 5 anos. Vai dar aqui dia 2011 menos 5. 10, 9, 8, 7. 2006. Então, ele vai ter direito isso aqui, ó. Aqui tá tudo prescrito. Ele não tem direito. Então, quanto mais você demora para ingressar na justiça, você perde. No caso aqui, ele perdeu 1 ano. Se ele tivesse entrado aqui, um exemplo, dia 10/8/2012, tinha perdido mais ainda. Certo? Oi? Não, ele pediu. Na reclamação trabalhista dele, ele pediu tudo. Isso, ele pediu tudo.
Aí, como a prescrição é matéria de defesa, o advogado foi lá na defesa e arguiu o quê? Não, tá prescrito, ele não pode pedir tudo. Ele só pode pedir até aqui. Da data daqui, 10/10/2006, até 10/10/2010, ele tem direito, se for dada a hora extra, certo? Daqui pra cá, tá prescrito. Ele não tem direito a nada, prescreveu. Que ele pediu, que ele ingressou com a ação. Da data aqui, ó. Não ingressou com a ação, 5 anos. Tá? A data que ele foi dispensado, você começa a prescrição bienal, que é o prazo que ele tem para ingressar na justiça. A partir do momento que ele ingressa na justiça, da data que ele ingressou, você volta 5 anos. Tá bom? Da bienal e quinquenal. Sim. Vamos lá, o item A. Ok, até aqui, prescrição. Aí, só aproveitando, né? Nós temos também, além da prescrição, elas são prejudiciais, temos a decadência. Tá? O que é a decadência? O seu direito de entrar com a ação decaiu. Por exemplo, o mandado de segurança, ele tem um prazo de quê? 120 dias. Passou 120, correu. Decaiu. Tá bom? Item A. Alberto terá direito às diferenças ocorridas entre 10/10/2006 a 10/10/2010? Ó, exatamente aqui, ó, 10/10/2006, que a gente voltou 5 anos até a data da dispensa. Certo? Então, o item correto. Para entrar, para ingressar com a ação, sim, porque é exatamente os 2 anos, que seria a bienal. Não. Caso, aí assim, ó, boa pergunta. Nós temos a bienal e nós temos a quinquenal, certo? Se ele não respeitou o prazo da bienal, ele entrou. Aí você, quando for alegar, você diz assim, só vou alegar a bienal. Porque passou, então vou alegar só a bienal, porque o juiz vai extinguir o feito. Mas não é interessante. Por quê? Porque às vezes tem causas que os prazos são suspensos. Por exemplo, nós tivemos muito disso na pandemia. Na pandemia ficou suspenso quase 4 ou 5 meses os prazos. Então você se confiando nos 2 anos, não dava. E você nunca sabe o que vem da cabeça do juiz. Então sempre você pode alegar as 2, não tem problema nenhum. Oi? Certo? Ia perguntar alguma coisa? Não? Vamos lá. Segunda questão. Determinado trabalhador ajuizou reclamação trabalhista, mas deixou de comparecer à audiência designada injustificadamente, tendo o processo sido arquivado. Seu advogado solicitou o desentranhamento dos documentos e, após 3 meses, ingressou com nova ação. Novamente, deixou o reclamante de comparecer à audiência, sem motivo justificado, tendo o processo sido novamente arquivado. Seu advogado, de igual forma, requereu o desentranhamento dos documentos. Caso queira ajuizar uma nova ação, o trabalhador. E aí, nesse caso, o que foi que aconteceu? Ele ingressou com a ação, e aí, na data que ele tinha para ir para a audiência, bem aqui marcou a audiência, foi que aconteceu? Ele não foi. Faltou. Aí o processo foi o quê? Arquivado. Aí foi o que aconteceu depois? Ele entrou o quê? Com nova RT. Aconteceu a audiência e ele novamente não foi. Agora ele quer entrar com a terceira reclamação trabalhista. Ele pode? De forma imediata, não. Ele tem que aguardar 6 meses. Por que que ele tem que aguardar 6 meses? Nós estamos diante aqui do caso de perempção. O que é a perempção? A perempção é uma preliminar que a gente tem lá no artigo 337 do Código de Processo Civil. O que é a perempção? É a perda do direito de ação pelo prazo de 6 meses. Nós temos 2 casos de perempção. O primeiro é o do 731. O do 731 basta uma vez. Vou já explicar qual é o 731 e o 732. E o 732, 2 vezes.
O 731, o processo do trabalho, nós temos o jus postulante. O que é o jus postulante? A pessoa pode ir diretamente na justiça e fazer a reclamação dela, sem advogado nenhum. Então, ela chega lá no fórum, aqui, né, na Outra Nunes, ela fala assim, olha, eu quero fazer uma reclamação. Ó, você vai ali naquele setor. Aí ele diz, ó, não, é porque eu trabalhava na empresa X, eu trabalhava de tal hora a tal hora, eu não tinha intervalo, eu trabalhava com um agente insalubre, enfim, ele faz a reclamação dele. E aí vão marcar para reduzir a termo. Marca o prazo de 5 dias. Passou esses 5 dias, ele não compareceu, perempção. Basta uma vez. Certo? Oi? Quando for reduzido a termo e ele não comparecer para reduzir, perempção, ele vai ter que aguardar 6 meses. Certo? E o segundo caso é exatamente esse da questão. Ele falta as audiências 2 vezes. E aí, para ingressar com nova ação, ele vai ter que aguardar o prazo de 6 meses. Item A, terá que aguardar o prazo de 1 ano? Terá que aguardar o prazo de 6 meses, o item B. É porque tá errado o gabarito, não é o B. É sempre. Bernardo tá colando. Não, o gabarito tem B. É porque você tá olhando o gabarito de trabalho. Paga. Hoje, com a reforma trabalhista, o juiz, se estipular a multa, se estipular as custas, ele paga, tá? Vamos, já que a gente falou de custos, acho que tem uma questão de custos, mas eu vou logo explicar aqui, certo? As custas processuais. É a próxima? Ah, então pronto. Vamos lá para a próxima, aí eu explico as custas. Terceira questão. Em sede de reclamação trabalhista. A segunda é o item B. Já separar os dois. Terceira, vamos, Bernardo, vamos lá. Terceira, hein? Em sede de reclamação trabalhista, na qual você advoga para o empregado, foi celebrado acordo entre as partes, ainda na fase de conhecimento, antes da prolação da sentença. Na petição de lavra conjunta entre os advogados das partes, nada constatou... Peraí. Das partes, nada constou acerca das custas processuais. Seu cliente é beneficiário da gratuidade de justiça, conforme decisão constante no processo desde o início. Sobre as custas processuais, considerando o silêncio das partes e havendo acordo, segundo o texto da CLT, assinale a afirmativa correta. Pronto, vamos lá. As custas. Eu vou explicar aqui de uma forma geral, que quando a gente chegar lá nos recursos também facilita para vocês, tá? Um dos pressupostos recursais nós temos as custas, nós temos o depósito recursal, nós temos a tempestividade, e nós temos a regular... Vou botar aqui o mandato. O advogado, para ele interpor um recurso, né? Aqui eu estou falando de recurso, pressupostos recursais. Para ele interpor o recurso, ele tem que ter o quê? O mandato. Ele tem que ter a procuração para interpor aquele recurso. A tempestividade. Em regra geral, os recursos trabalhistas, ele tem prazo de 8 dias. Regra geral. Com exceção, embargo de declaração. Só que o embargo de declaração, ele não é trabalhista, ele vem lá do CPC, né? E o agravo de instrumento, que também é lá no CPC. Certo? Até aqui? O depósito recursal. O depósito recursal, nós temos
o depósito recursal do RO, que a gente vai ver que é o recurso ordinário, do recurso de revista e do agravo de instrumento. O RO, eu vou colocar aqui só um valor fictício, tá? R$10.000. O RR é 2 vezes o RO, então ele é R$20.000. Hoje em dia vai mudar agora, em agosto, já vai para quase 13 mil. Mas vou botar aqui o valor fechado. E o agravo de instrumento é 50% do recurso que eu quero destrancar. Para que serve o agravo de instrumento? O agravo de instrumento, ele é para destrancar o recurso. Por exemplo, eu interpus um RO e o juiz disse assim, olha, seu prazo não está tempestivo, você não protocolou aqui no prazo. Então, o seu recurso não vai subir. Quando a gente diz não vai subir, o quê? Para quem compete a apreciação do RO? O TRT. Certo? Ó. Vamos aqui. Eu peticiono aqui a minha reclamação trabalhista, eu peticiono aonde? De quem é a competência? Na vara. Certo? Pronto, aí foi todo o caminho aqui do processo, aí saiu a sentença. Essa sentença, ela pode ser o quê? Procedente. A sentença, ela julga o quê? A ação. Então, a sentença, ela pode ser procedente. Ela diz assim, não, a ação, você tem direito. Ela pode ser improcedente, você não tem direito, e ela pode ser parcialmente procedente. Ela vai lhe dar algumas coisas e outras não, certo? E aí, vai sair aqui a sentença. Aqui, a sentença é dada por quem? Pelo juiz na vara. E aí eu não fiquei satisfeito com a sentença e eu quero recorrer dessa sentença. Então eu vou aqui, no caso a gente vai ver que é o RO. O RO, o recurso ordinário, ele cabe da primeira decisão que é dada no processo de sua competência originária. Por que eu estou dizendo isso? Nesse meu caso aqui, a competência originária foi na vara. Mas a ação rescisória? A ação rescisória eu ingresso na vara ou no TRT? No TRT. Então, daquela decisão do TRT, também vai caber RO. Só que agora pro TST. Só um minutinho. Tá aqui, tranquilo? Pronto. Aí eu não estou satisfeito com a minha sentença e eu quero recorrer. Então, eu vou interpor o meu RO. A sentença você é parcialmente favorável. Certo. Eu peguei uma parte, mas a outra que foi negada. Sim. Então, eu posso entrar com recurso para... Mesmo eu ganhando parcialmente, eu posso entrar... Pode. O que parcialmente não foi totalmente, então tem algo que você está insatisfeito. Então, você pode recorrer sem problema nenhum. Certo? Eu já tenho garantido que eu ganhei, né? Se a outra parte não recorrer? As duas partes podem recorrer. Pode. Ó, se ela foi parcialmente procedente, vamos supor, tá? É Bernardo, né? Pronto, o Bernardo é meu empregador. E aí eu vou entrar com a ação. Aí um exemplo, eu vou pedir hora extra, eu vou pedir vínculo empregatício, hora extra, vou pedir o intervalo. Intrajornada, certo? Aí o juiz me deu o vínculo empregatício. Eu ganhei o vínculo empregatício. Ele não me deu as horas extras e ele não me deu o intervalo. Ele me deu só o vínculo. O vínculo para reconhecer o meu trabalho, aí ele deu o seguro-desemprego, certo? Então, com o vínculo, eu gostei. Eu não sou empregado? Exato. Eu gostei, mas você não gostou. Não. Já as horas extras e o intervalo entre a jornada, você gostou que eu não ganhei. E eu? Então, nós dois recorremos. Então, vão os dois recorrer. Ele, a empresa, né? No caso aqui, o Bernardo, ele vai interpor o RO, recorrendo do vínculo, e eu, a Carol, posso interpor o RO aqui para recorrer das horas extras. Tem problema nenhum. Nós dois vamos recorrer. Certo? Até aqui, tranquilo? Pronto. Aí eu recorri. Eu tenho procuração nos autos. O recurso, ele vem só, assim, a título... Eu gosto de ensinar de uma forma que vocês entendam, tá? Então, eu vou colocar aqui algumas coisas para vocês... Pode ser que agora vocês não entendam, mas já já vocês vão entender por quê. Eu vou ter a folha de rosto e eu vou ter as razões. Certo?
O que são as razões recursais? Eu vou dizer, nesse meu exemplo, por que eu tenho direito às horas extras e por que eu tenho direito ao intervalo entre a jornada. E nas razões recursais do Bernardo, ele vai dizer o porquê que eu não tenho um vínculo. Certo? Pronto. Já a folha de rosto, essa folha de rosto, ela é apresentada onde? Na vara. Por que ela é apresentada na vara? Quem foi que deu a sentença? Não foi o juiz na vara? Então o processo está onde? Na vara. Como é que eu vou interpor o RO, por exemplo, na segunda instância, que é o TRT, se o processo está na vara? O processo ele precisa subir. Então, eu apresento o meu RO, a minha folha de rosto vai para o juiz que prolatou a sentença. No caso, o juiz da vara. Os dois RO. Os dois ROs. Os dois, se tiver litisconsórcio, tiver outra empresa aqui, pode a outra empresa também. Pode. Certo? Cada um faz um. Cada um faz um. Cada um faz o seu. Certo? Na folha de rosto, que eu vou endereçar para o juiz da vara, que o juiz que prolatou a sentença, eu vou dizer assim, ó, senhor juiz, é o seguinte, eu não gostei da sua sentença. Então, eu quero uma segunda opinião. Eu quero que o processo suba, porque ele vai subir para onde? O Tribunal Regional do Trabalho, lá para os desembargadores. Certo? Aí, a folha de rosto vai ser apresentada no juiz e ele vai dar admissibilidade ao recurso, mandando subir as razões para o TRT. Tanto que as minhas razões, elas são endereçadas para o TRT. Tá aqui, tudo bem? As razões, nesse meu caso aqui, é isso aqui, ó. Por exemplo, o Bernardo, se ele quiser discutir o vínculo, ele recorre às razões dele, é o vínculo empregatício. Se eu que vou recorrer, as minhas razões é o meu direito à hora extra e o meu direito ao intervalo entre a jornada. É um recurso só. Eu recorro um só. E ele recorre um só. Eu alego tudo. Se aqui tivesse várias coisas, eu alegava várias coisas, tudo. Respondi a tua pergunta? Não. A folha de rosto eu vou endereçar para o juiz e vou dizer assim, ó, senhor juiz, eu não gostei da sua decisão e eu quero recorrer. Eu tenho procuração nos autos, o meu recurso ele está tempestivo, eu apresentei no prazo correto, eu depositei o valor do depósito recursal e as custas processuais também paguei. Por favor, assim, né, em outras palavras, por favor, encaminhe, não é aprecie não, porque não é ele que vai apreciar. Por que que não é ele? Ele já deu a sentença dele. Se ele já deu a sentença dele, eu já sei. Então não faz sentido se fosse para ele, entendeu? Eu vou dizer assim, por favor, encaminhe para o TRT, porque eu quero ouvir o que é que os desembargadores têm a falar sobre isso. Entendeu? Até aqui. Tranquilo? Não. O depósito recursal. O empregador, ele paga o depósito recursal e as custas. O empregado, via de regra, ele é o quê? Beneficiário da justiça gratuita. Se ele é beneficiário da justiça gratuita, ele não paga. Se o juiz não der a justiça gratuita, ele vai pagar. Mas eu tenho que pagar o empregador. Eu tenho que pagar. O empregador paga. Por quê? Para a justiça do trabalho, o que é que acontece? O empregador, ele tem dinheiro. O empregado, ele ingressou na justiça para conseguir o dinheiro que você devia pagar para ele e não pagou. Certo? As custas processuais. Qual o valor das custas processuais? 2%. 2% do quê? 2% do valor da causa? 2% do valor da condenação? 2% do valor do acordo? É? Não sei. Deixa eu beber aqui uma aguinha que agora eu falei. Vocês estão com a CLT aí? Ó, vamos lá. 2% o valor das custas e eu tenho que respeitar o valor mínimo de R$10,64 e o valor máximo é 4 vezes o limite do benefício do regime da Previdência Social. Ele não vai perguntar para você valores, não. O 1064 ele pode perguntar como ele já perguntou, tá bom? Não, esse aqui é o valor fictício do RO que eu coloquei.
Em agosto agora vai para 13 alguma coisa. Para a empresa recorrer, ela tem que pagar. E só uma coisa que eu... Oi? Tem. Ou então vai pela metade, que entra na exceção. Vamos supor que o meu valor da condenação, vou falar de valores, tá? O meu valor da condenação foi R$7.000. E aí eu quero recorrer. O valor do meu RO, o valor fictício que eu coloquei ali, foi 10.000. E o valor da condenação foi 7.000. E ainda assim eu quero recorrer. Quando eu for interpor o RO, que eu tiver que pagar o depósito recursável, eu só pago o valor de 7. Porque o valor do depósito ele está limitado ao valor da condenação. Se eu fosse interpor o RR, eu não precisaria nenhum valor de depósito recursal, porque já está garantido. Certo? Vamos supor que o meu valor da condenação foi R$15.000. Se eu for interpor meu RO, eu pago o 10.000. Se eu for interpor meu recurso de revista, eu pago quanto? 5.000. Só a diferença, tá? Porque é do valor da condenação. Quando chegar no valor que eu fui condenada, parei de pagar. Entendeu, não? Certo? Chegou no valor da minha condenação, parei de pagar. Por quê? Esses valores aqui, quando a gente for ver a execução, eles vão servir para ir para quem tem direito. Se no caso for o empregado ele vai levantar esses valores, ele vai pegar esses valores. Ok? O valor, aí você vê no seguro garantia. Normalmente, por exemplo, lá eu advogo para banco. Então, os valores da condenação são valores altos. Então, quando chega na fase de execução, a gente utiliza o seguro garantia. Aí vai depender da apólice do seguro garantia que você faz. Mas tem que estar no juízo, tem que estar em juízo o valor do RO. Com a seguradora, não tem nada a ver com... Até porque a seguradora, ela vai lhe assegurar que aquele dinheiro vai estar ali. E o que tem que estar ali é o valor do RO. Ou do RR, dos embargos, certo? Entenderam até aqui? Certeza? Então, vamos lá. Eu vou ler para vocês o 789. Deixa eu ver aqui se é o 789. Alguém tá com a CLT aí? O 789, ele fala das custas. Ninguém tá com a CLT? 789 da CLT. Nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos do trabalho, nas ações e procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, bem como nas demandas propostas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à base de 2%, observado o mínimo de R$ 10,64 e serão calculadas. 1. Quando houver acordo ou condenação sobre o respectivo valor. Ou seja, se eu faço um acordo de 10.000, as custas vai ser 2% em cima do 10.000. 2. Quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito ou julgar totalmente improcedente o pedido, 2% sobre o valor da causa. 3. No caso de procedência do pedido formulado em ação declaratória e em ação constitutiva, sobre o valor da causa. 4. Quando o valor for indeterminado, o juiz vai fixar. Então, quando tiver acordo, sobre o valor do acordo. Então, vamos voltar aqui para a questão. Terceira. Item A. As custas deverão incidir em 2% sobre o valor do acordo e serão divididas em frações iguais pelas partes, sendo que no caso do seu cliente não haverá o pagamento por força da gratuidade de justiça. Certo. Item correto. A gente vai falar sobre o agravo, tá?
Só me lembra, porque a gente vai falar dos recursos, eu vou voltar para cá. Quarta questão. Em determinada reclamação trabalhista, com a presença das partes dos advogados, ocorreu a primeira audiência apenas para a tentativa de conciliação, que não teve sucesso. Vamos falar aqui só um pouquinho das audiências? Nós temos o processo do trabalho, ele é regido pelo princípio da celeridade, tá? Então, tudo deveria ser resolvido na audiência, na primeira audiência. O juiz marca a audiência una, ele chama una, por quê? Porque ela engloba dentro dela, é uma só, a audiência de conciliação ou inicial e a audiência de instrução, tá? Então, nós temos a audiência una. Nós temos a audiência inicial, que é para o juiz receber a defesa, que ela é apresentada, né, na audiência, em regra. A nossa CLT, como é uma CLT muito antiga, ele dá o prazo de 20 minutos para você apresentar a defesa em audiência. Hoje em dia, a gente, né, com o PJ é apresentado antes. E nós temos, aí nessa audiência inicial, o juiz, ele recebe a defesa e ele lhe pergunta, e aí, vão fazer um acordo aqui? Eles insistem muito no acordo, né? Eles têm que fazer a pergunta do acordo no começo da audiência e antes de terminar a audiência. E aí ele abre prazo para a outra parte se manifestar sobre a defesa e os documentos juntados e ele marca a audiência de instrução. O que é a audiência de instrução? Ele vai instruir o processo. Ele vai ouvir as partes para entender o que foi que aconteceu no processo, para aí sim ele dar a sentença, prolatar a sentença dele, tá? Então nós temos esses três tipos de audiência. Audiência inicial e conciliação, que é somente para receber o processo e perguntar se tem acordo. Nós temos a audiência de instrução, que ele vai instruir, e nós temos a audiência una, que ele vai fazer tudo isso em uma só audiência. Pede para a parte se manifestar da defesa e documentos na audiência e já escuta todas as partes para ele prolatar a sentença dele. Certo? Pronto. E aí o juiz, ele vai fazer essa audiência de acordo com o ônus da prova. Ele vai ter que identificar de quem é o ônus da prova. Normalmente, o ônus da prova é de quem alega. Se eu alego que eu tenho direito ao vínculo empregatício, por exemplo, eu vou ter que provar que eu tenho direito ao vínculo empregatício. Eu vou ter que demonstrar que os requisitos do vínculo empregatício estavam presentes na relação de emprego, certo? E aí o juiz vai fazer essa audiência de acordo com o ônus da prova. Vai perguntar para cada um. O ônus da prova nada mais é a incumbência de provar o que você está alegando. Tá. Provar. Não só o empregado provar. Você tem que levar a testemunha para o que lhe couber provar. No caso do vínculo empregatício, se ele está dizendo que ele é ônus dele. Não. Certo? Vamos lá. Voltando aqui para a questão. 4. Em determinada reclamação trabalhista, com a presença das partes dos advogados, ocorreu a primeira audiência apenas para a tentativa de conciliação, que não teve sucesso, que é aquela inicial de conciliação. Então, o juiz recebeu a defesa, deferiu as provas testemunhais e os depoimentos pessoais recíprocos, sob pena de confissão, designando a data da instrução. Vamos lá. Nessa primeira audiência, se o reclamante falta, o que é que acontece? Arquiva. Se o reclamado falta. Não, se o reclamado falta, o que é que acontece? Revelia e confissão ficta quanto à matéria de fato. Tá? Isso é a primeira audiência. Ok? Chegado o dia da audiência de instrução, as partes foram apregoadas e nenhuma delas estava presente, não havendo qualquer justificativa para as ausências. Assinale a opção que indica o que deve ocorrer com esse processo. E aí, o processo ele tem que ser arquivado? Não, a primeira audiência teve. Revelia? Primeira audiência teve. E aí, o que é que vai acontecer? Eles faltaram. Os autos eles vão ficar conclusos para julgamento. O juiz vai julgar. Só que ele vai julgar como? Item A. O juiz designará nova audiência. Aí vai ficar até quando? O povo vai faltando e o juiz dando oportunidade? Existe isso não. Lá ninguém tem vez não. Faltou, acabou. Essa semana eu fui para a audiência, minha audiência era 8h05. E antes da minha tinha 8 horas. Aí foi lá, fez o pregão, chamou uma vez, ninguém apareceu, chamou outra vez, ninguém apareceu. Quando foi 8h06,
começou a minha audiência, que isso é quase impossível. 8h06 começou a minha audiência. Eu estava sentada, a advogada da audiência de 8 horas chegou. A juíza fez o quê? Que pena, revelia, porque era a primeira audiência dela. Tá? Então lá ninguém tem vez, não. Eu fiquei com pena, porque quando eu cheguei, eu vi a advogada sentada. Eu ainda disse, excelência, ela estava aí, acho que ela tinha ido ao banheiro, alguma coisa assim. Mas... B, ela passou mal. Não, ele fez o pregão 2 vezes. Já tinha audiência. Não, ela passou mal na hora que ela abriu a porta da audiência e viu que a dela já tinha passado. Não, se o juiz não tivesse, aí tinha aquele prazo de esperar, mas quem é doido que faz? Eu não faço. B, o juiz deve aplicar a confissão somente em desfavor do autor. E C, o magistrado julgará de acordo com a distribuição do ônus da prova. O item correto, item D, o processo será arquivado. Nós temos 3 tipos de provas no processo do trabalho. Nós temos as provas documentais, que são aquelas provas que a gente junta ou junto com a reclamação trabalhista ou junto com a defesa. Nós temos as provas testemunhais, que são as provas que a gente vai, na audiência, as testemunhas vão ser ouvidas e a gente vai fazer prova no que couber o nosso ônus da prova. E nós temos a perícia, que a perícia pode ser perícia médica, perícia contábil, tá certo? Então, em regra, nós temos esses 3 tipos de provas no processo do trabalho. Dessa é o C. Vamos lá, quinta. Hermes da Fonseca foi demitido dos quadros de determinada empresa multinacional e foi procurado por seu ex-empregador para firmar acordo extrajudicial. As partes pretendem obter a homologação judicial do acordo firmado e, para tanto, é preciso que apresentem. Eles podem fazer acordo extrajudicial. Extrajudicial, o que é? Extra, né, da justiça. Foi feito antes de ingressar com a ação. Pode? Tem problema nenhum. Só que eles têm que fazer o quê? Eles têm que reconhecer na justiça, para ficar um acordo judicial, para ter validade, tem uma cláusula que somente é reconhecida se for na Justiça do Trabalho, da ampla e geral quitação. Então, eles querem fazer o quê? No caso da questão, eles querem ingressar com a ação para o quê? Para o juiz reconhecer aquele acordo. A gente entrou aqui numa composição amigável, vou pagar ele o valor de tanto, ele vai fazer isso, enfim, vocês acordam. O juiz, ele é obrigado a homologar seu acordo? Não é obrigado. Se ele achar que uma das partes está sendo prejudicada, ele pode não homologar. Tá? Vamos falar disso aí. E aí, nesse caso, o Hermes da Fonseca e a empresa multinacional, né? Então, nós temos os dois, o polo, né? O empregado, o Hermes, e a empresa multinacional. Então, eles querem reconhecer o acordo que eles fizeram extrajudicial. Eles podem fazer isso? A gente já sabe que pode. Como é que é feito isso? O advogado do Hermes, ele entra com a ação? Os advogados, nesse caso do Hermes e da empresa multinacional, eles fazem uma petição conjunta. E eles assinam lá embaixo, cada advogado representando seu cliente. Isso. Na mesma petição. Na mesma petição, chegou lá no finalzinho, ó, normalmente, nesses termos, né? Aí assina aqui o advogado reclamante e o advogado reclamado. Na mesma petição. Tá? Oi? Advogados distintos, porque como é que eu, advogada, eu vou representar os interesses do empregado e do empregador? Item A. Petição conjunta, sendo representados por advogados comuns. Item B. Petição conjunta, sendo representados por advogados diferentes. Petição individualizada, sendo representados por advogados diferentes. Não. Requerimento individual, verbal, também não.
Quinta B. Sexta questão. Sim, agora vamos aqui, é recurso. Vamos falar aqui um pouquinho de recurso. Hã? É nada. Sério? Pois vamos desmistificar isso aqui. Eu não gosto muito de trabalho, o direito material, não. Agora, o processual, eu dou mau valor. Ai. Não, a Alexandra hoje falando comigo, aí disse assim, dá o aulão. Aí eu disse, eu posso dar o de processo de trabalho não. Sempre. Já gosto, né? É porque eu acho lógico. Ó, vamos lá. Os recursos no processo do trabalho, né? Eu vou fazer aqui. Nós temos a vara. Nós temos o TRT. Certo? Aqui é a primeira instância, segunda instância. Nós temos algumas ações que elas têm competência na vara e algumas ações que a competência é no tribunal. Por exemplo, eu quero ingressar com uma reclamação trabalhista contra o meu ex-empregador ou empregador. Eu posso estar ativa e ingressar com a ação sem problema nenhum. Posso também uma consignação em pagamento. O que é a consignação em pagamento? Quando o empregado ele é dispensado, a empresa ela tem um prazo para pagar as verbas rescisórias e indenizatórias. Se o empregado não aparece, para a empresa não pagar a multa, ela apresenta a consignação em pagamento, depositando o valor que era devido. Também competência na vara. O inquérito judicial para apuração de falta grave. O inquérito, vou falar assim as ações mais ou menos o cabimento por cima, tá? O que é o inquérito judicial? Eu tenho um estável, não são todos os estáveis, por exemplo, a gestante não precisa, mas o dirigente sindical precisa. O dirigente sindical, ele é estável, vocês concordam comigo? Ele é estável. Ele pode ser dispensado? Via de regra, não. Mas se ele cometer uma falta grave, a empresa, mediante apuração de inquérito, ela pode dispensar ele. Então, a empresa ingressa com inquérito judicial para apuração de falta grave, para apurar se aquele empregado estável cometeu falta grave e aí sim dispensar ele. Também competência da vara, certo? Vamos supor que aqui na minha reclamação trabalhista, eu fiz um pedido liminar. Eu pedi para me reintegrar. Eu tinha uma doença ocupacional, que hoje em dia todo mundo tem, né? Aquela da estafa do trabalho, síndrome de burnout, né? Todo mundo tem essa síndrome. E aí, o juiz deu a liminar. Ele disse assim, não, realmente está comprovado aqui seus atestados, volte para o trabalho. E a empresa não fica satisfeita e aí ela não quer que ele volte. Tem alguma ação que ela possa fazer isso? Ela pode impetrar o quê? MS contra o ato do juiz. O MS vai ter competência aonde? No TRT. O MS contra o ato do juiz é no TRT. Se for um MS contra o ato do desembargador, também é no TRT. Certo? Ação rescisória é no TRT. Até aqui. Dissídio coletivo, TRT. Tá? Ação de cumprimento. Ação de cumprimento é na vara do trabalho. O cumprimento o que é? Eu quero que a empresa cumpra o estabelecido num acordo coletivo de trabalho, numa convenção coletiva de trabalho ou numa sentença normativa. A empresa não está cumprindo, eu ingresso na justiça. Eu ingresso na justiça para quê? Para que ela fazer ela cumprir aquela cláusula, certo? O processo ele é regido pelo quê? Pela ampla defesa.
contraditório e ampla defesa. A pessoa fala, o outro se defende e o juiz dá a decisão dele. Uma fala, o outro se defende e o juiz dá a decisão dele. Tá? Que ele vai sanear o processo. Porque se for assim, eu falo, tu fala, eu falo, tu fala, não vai ter fim nunca. Então uma pessoa fala, o outro se defende e o juiz dá a decisão. Fala, se defende, o juiz dá a decisão e assim todo o processo. Depende. A autoridade coatora, aí tem que ver a questão do MS, a autoridade coatora, o ato infracional, tá? Normalmente vai ter, mas eu não posso generalizar, tá bom? Ok até aqui? Para apuração de falta grave. Então, em qualquer dessas ações aqui, em qualquer dessas ações, a outra parte vai fazer o quê? Vai se manifestar. Concorda comigo? Então, ele vai apresentar a contestação ou a defesa. Na CLT, ela fala o quê? Defesa. Ela não fala contestação, mas ela vai apresentar a defesa. Certo? A defesa aqui. Aqui no TRT também. A mesma coisa. Certo? O prazo para a defesa. Na CLT, ela fala o quê? Que é 20 minutos. É 20 minutos do quê? Na audiência. Lá no artigo 847. Porém, hoje em dia, não é mais assim. Por que era assim? Como a Justiça do Trabalho é o princípio da celeridade, tem que ser tudo muito rápido. Por que tem que ser tudo muito rápido? Porque você tá o quê? Você ingressou na Justiça requerendo o quê? Os seus direitos trabalhistas. Você trabalha para quê? Para oferir sua renda e para você pagar suas contas. Então, a partir do momento que você não está recebendo, você tem pressa em receber. Então, por isso que a Justiça do Trabalho é para ser tudo muito rápido. Mas isso aqui ela tem que ser apresentada na audiência. Tá? Hoje em dia, com o processo judicial eletrônico, eles orientam que você pague, que você apresente com 48 horas. Mas se você quiser apresentar no dia anterior, não tem problema nenhum. Certo? Se apresentar a defesa. Aqui, da mesma forma, você vai se manifestar. Se o juiz deu aqui e você vai ser intimado para se manifestar, tá? Depois disso, o juiz vai do trâmite, audiência, tudo, ele vai sentenciar. E aqui, no TRT, vai ser o acórdão. Qual a diferença da sentença e do acórdão? A sentença é o juiz, ele sozinho, certo? Ele vai sentenciar. Já o acórdão, os desembargadores, eles acordam. Os desembargadores não vai ser só um deles, os três. Por isso que o nome é acordo, mas é uma decisão. Ok até aqui? Pronto. Essa sentença, ela pode ser procedente, parcialmente procedente ou improcedente. Ok? Já o acórdão, ele pode ser provido, parcialmente provido ou improvido. Porque eles acordam se eles vão dar provimento ou não. É só por isso. Certo? Mas, em regra, é a mesma coisa. Isso. Você funcionário e empregador. O embargador, ele não disse que quem tem razão, ou eu ou você. Vamos continuar aqui. Vamos continuar. Certo? Pode perguntar, não tem problema. Não, as outras partes vão se manifestar. Inclusive, o juiz também se manifesta. Que ele entra como terceiro interessado, a empresa entra como terceiro interessado, o juiz entra também. Certo? Isso ela tá falando de outra coisa, não é mesmo? Certo? Até aqui, tudo bem? Pronto. Se foi procedente, o empregado, ele tá o quê? Feliz. E o empregado tá triste. Então, ele pode recorrer.
Se foi parcialmente procedente, a gente pode ter o quê? 2 ROs. Do empregado. Eu vou botar do reclamante e do reclamado. Reclamante e reclamado. Aqui, se foi procedente, eu vou ter o RO de quem? Procedente do reclamado. Certo? Se for improcedente, eu vou ter o RO de quem? Do reclamante. Até aqui. Tranquilo? Por que RO? Porque o RO é o recurso cabível da decisão. É o único que cabe da primeira decisão do processo. Que é o artigo 895. Hã? Certo? Até aqui, tranquilo? Pronto. Esse processo, ele tá na vara. Então, vai ter lá a folha de roxo, que é endereçada para o juiz da vara, e as razões, que vai ser o quê? Para o desembargador. Até aqui, tranquilo? Pronto. O juiz, ele recebe o seu recurso. Ele diz assim, ó, tá ok. Você apresentou no prazo, você pagou as custas, você pagou o depósito recursal, tá tempestivo. Pode o recurso subir. Aí o recurso, ele vem para o TRT. Certo? O juiz, ele faz o primeiro juízo de admissibilidade. O que é esse juízo de admissibilidade? Ele vai ver se o seu recurso ele está apto a subir. Então, ele vai ver aquelas pressupostos recursais que a gente viu, vai intimar a outra parte para se manifestar. Como assim intimar a outra parte para se manifestar? Não vai ser sempre isso? Um fala, o outro se defende, o juiz faz. Então, quando você apresenta o RO, a outra parte também tem que se defender. E aí a outra parte apresenta o quê? As contrarrazões ao RO. Nada mais é do que a defesa do RO. Se aqui no RO eu digo, eu tenho direito ao vínculo, nas contrarrazões eu vou dizer o quê? Ele não tem direito ao vínculo. Tá aqui, tudo bem? Pronto. O juiz recebeu o RO, as contrarrazões, agora ele vai encaminhar para o TRT. O TRT, o desembargador, ele vai receber e agora ele vai julgar o RO. Ele sempre julga o quê? A peça principal, a inicial, o recurso, tá? Então, os desembargadores, eles vai analisar, eles fazem novamente um segundo juízo de admissibilidade. É como eu sempre digo, lá no escritório eu falo, ninguém confia em ninguém. A gente sempre tem que conferir o trabalho do outro. Então, o desembargador, quando ele recebe, ele vai analisar ainda. Tá tempestivo, se tem procuração, o prazo, as custas e o depósito recursal. Certo? Sim, se não for microempresa, empresa de pequeno porte. Tá? E se não for beneficiário da justiça gratuita. Certo? Até aqui? Pronto. Aí o juiz, ele vai julgar e ele vai fazer o quê? Um acórdão. Até aqui. Entendeu? Vamos voltar aqui pro TRT. Na vara, ok? TRT. O juiz deu provimento, improvimento. Eu quero... Não, aqui dá uma pausa aqui. Aqui é uma coisa, aqui... Não, aqui tá no TRT, mas eu dei uma pausa aqui. Dá uma pausa. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Porque essa aqui de cima foi o quê? Os processos que têm competência originária na vara. Subiram pro TRT. Pronto. Esquece isso. Agora, isso aqui é o número 1. Esse aqui é o 2. Certo? O 2, o processo teve competência originária no TRT. Aí o processo veio, você se manifestou, do processo você se defendeu, aí veio aqui o desembargador deu um acórdão. Você concorda comigo que esse acórdão aqui foi a primeira decisão que ele deu no processo? Qual o recurso da primeira decisão? Mesmo. A diferença é porque aqui ele vai subir para o TRT e aqui ele vem para o TST. Tá aqui tranquilo? É porque aqui é um caso e aqui é outro. Certo? Mas ali tá no TRT.
Ele tá no TRT. Aqui é porque ele começou no TRT, que ele veio na vara e foi até o TRT, que ele começou no TRT e ele vai subir. Porque vocês concordam comigo que a gente tem a vara do trabalho, o TRT e o TST e o Supremo acima de tudo, né? Certo? Mas falando aqui dos nossos. Se teve competência, se ele começou aqui, ele vai regredir? Ele vai subir. Se ele teve competência aqui, inicial aqui, ele vai subir. Depois ele sobe. Até ele pode chegar até aqui. Mas se eu comecei aqui no TRT, que foi esse caso, eu não posso regredir para a vara. Eu vou subir para o TST. Por isso que o RO vem para o TST. Não. Não. RO mesmo. Tá bom? Já caiu até na prova, acho que eu botei aqui. Ah. Não? Não, aqui foi só um exemplo. Tá. Certo. Não. Começa do zero, porque o mandado de segurança ele não tem nada a ver. Qual foi a causa do mandado de segurança? Foi uma questão liminar que teve no processo principal. Mas o mandado de segurança, ele começa no TRT, do desembargador. Do zero. É tanto que quando você vai fazer, você junta todas as provas. Você junta a decisão do juiz que ele deu a liminar, você junta porque que ele não tem, você junta tudo. Você junta a decisão do juiz, você junta a inicial, você junta a defesa, você junta tudo. Não, ele só julga a questão. Lembra que eu falei assim? Ele foi reintegrado. Eu não fiquei satisfeita, eu vou impetrar o MS sobre a reintegração. Só sobre a reintegração. Não é uma continuação do processo, era só aquele incidente. Certo? Até aqui tranquilo? Pronto. E aí, decisão do RO, teve o acordo. Eles acordaram dando provimento, improvimento ou parcial provimento ao recurso. Aí, desse acordo, eu posso interpor o recurso de revista. O que é o recurso de revista? Recurso de revista é quando essa decisão aqui do acordo, ele divergir de uma súmula, de um OJ, de uma súmula vinculante, de uma súmula do TST, de um OJ de outro tribunal. Aí cabe RR. Aí é a mesma coisa. O juiz faz o primeiro juízo de admissibilidade. Custas já foram pagas. Depósito recursal. Ok. Tempestividade, 8 dias. Ok. Procuração. Ok. Intime-se a outra parte para apresentar o quê? As contrarrazões. Só que agora as contrarrazões ao recurso de revista. Certo? Contrarrazões ao recurso de revista, e aí vai subir para onde agora? Vai dar o acordo. Só que agora aonde? No TST. Certo? Até aqui, tudo bem? Vamos lá, voltar um pouquinho aqui no RR. Quando o juiz ele faz o primeiro juízo de admissibilidade, ele diz assim, não está tempestivo não. Seu recurso não vai subir. Vai ficar aqui. Porque está intempestivo. Você não colocou no prazo de 8 dias, você botou no 9º dia, então está intempestivo. Não vai subir. Aí ele denegou segmento. O que é o segmento? Você seguir para a próxima etapa. Seguir do TRT para o TST, seguir da vara, certo? Ele denegou segmento. Isso pode acontecer tanto no RO quanto no RR. Não sobe. Ele tranca o seu recurso. Cabe alguma coisa para destrancar esse recurso? Agravo de instrumento. 50% do recurso que ele quer destrancar. Embargos não é um recurso, né? Embargos, agravo de petição. Agravo de petição. Vamos lá, que a gente já chega à execução, senão não dá tempo. Certo? Agravo de instrumento. O juiz, ele denegou segmento, aí a pessoa vai e faz o quê? Interpõe agravo de instrumento. Para quem denegou segmento. Se foi o juiz, para o juiz. Se foi o desembargador, certo?
E aí, aqui ele ainda não apresentou contra-razões. Ele só intima para apresentar as contra-razões quando o recurso ele é recebido. Se o recurso não for recebido, para que ele vai intimar? Não vai. Aí a pessoa apresenta agravo de instrumento. Quando apresenta agravo de instrumento, aí o juiz recebe, aí agora sim ele intima a outra parte para apresentar as contra-razões. Mas as contra-razões a quê? Ao agravo e ao recurso principal. Então, quando a pessoa apresenta a contraminuta ao agravo de instrumento, mais as contra-razões ao recurso de revista. Não, depende. Tem gente que quer na mesa, tem gente que quer separada. Não interfere, certo? Eu acho que se cair na prova vai ter que ser na mesa. Na segunda fase. Certo? Até aqui? Tranquilo? Pronto. Agora vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar aqui para a sentença. A sentença ela foi parcialmente procedente. Uma parte ficou feliz, a outra parte ficou feliz e ambas ficaram infelizes com alguma coisa. Foi parcialmente procedente. Aí vamos supor que na decisão o juiz me condenou a R$7.000. Foi parcialmente procedente. Ele me condenou a 7.000 e o que eu ganhei correspondia, por exemplo, a R$4.000. Certo? O empregado, um exemplo, ele queria 12.000, mas ele perdeu 4, mas ele ganhou 7. Quando eu recebi a sentença, aí eu falei assim, tudo bem, é 7.000, ele realmente tem direito, eu não vou recorrer não. Deixa aí, eu vou pagar. Vou me livrar disso aí e vou pagar. Só que a outra parte, quando recebe, diz assim, não, eu não tenho direito a 7 não, eu tenho direito a 4, ao 12, a soma, eu vou recorrer. Aí ele recorre. Quando o juiz ele recebe esse recurso, ele vai intimar a outra parte para quê? Para contra-razoar. Concorda comigo? Só que a outra parte, quando recebe, diz assim, ele recorreu? Não acredito não, vou recorrer também. Ele pode? Pode. Que é o RO adesivo. Como ele não recorreu. Ele não recorreu, só que não foi parcialmente procedente, só cabe quando for parcialmente procedente e tiver sucumbência recíproca, o RO adesivo. Ele não recorreu no prazo de 8 dias, certo? Aí a outra parte recorreu. Quando ele recebeu para o quê? Para contra-razoar, aí ele disse assim, não, ele recorreu, então também quero recorrer. Aí a legislação deixa ele fazer o RO adesivo, certo? Aí, quando ele entra com as contra-razões do RO e o RO adesivo. Aí, esse RO, o adesivo, ele não é a mesma matéria do RO de quem recorreu. O RO é como se ele tivesse ingressado no tempo, ele tivesse interposto no tempo dele. Com as razões dele, tudo dele. Ó, vamos aqui só para ficar melhor. Vou voltar aqui o meu exemplo, certo? Vínculo e horas extras. O reclamante teve o vínculo, mas não teve as horas extras. Quando ele apresentou aqui o RO, a empresa apresentou o RO do quê? Do vínculo. Quando eu vou apresentar o meu RO adesivo, eu falo das horas extras. Tá? Esses recursos é adesivo porque se esse aqui, o principal, ele não for julgado, não for provido, esse aqui também não vai. Ele segue ele. Eu não recorro. Eu não preciso pagar uma certificado. Não. Pronto. Pronto. Quando você for intimado para contra-razoar, se você quiser apresentar RO, você apresenta. Só que o nome não é RO, é RO adesivo. Pronto. E aí, quando a outra parte é intimada, ela vai ser intimada para quê? Para apresentar contra-razões ao RO adesivo. E aí o juiz vai julgar. Vocês têm que ver o quê? Quem foi intimado e vai apresentar o quê? Certo? Até aqui? Melhorou? Então vamos lá. Recursos. Em processo... Vixe, Jota, eu apertei aqui em alguma coisa, ó, Jota. Pronto, voltei. 8 dias. Vamos lá, sexta questão.
Vamos pular a sexta, que eu faço a sexta quando a gente falar de execução. Certo? Vamos lá, a sétima. O recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho. Já apareceu aqui outra coisa. Aquele sim, não, Ndesk. Daqui a pouco a gente volta para a sexta, tá? Sétima. O recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho e, de acordo com o TST, é desnecessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária. Foi exatamente aqui, ó, vínculo é horas extras. Considerando o entendimento consolidado do TST, assinale a opção que contempla um recurso manejado na Justiça do Trabalho que não admite recurso adesivo. E tem a RO. RO tem RO adesivo? Agravo de petição. Tem adesivo? Tem. Recurso de revista tem adesivo? Tem. Agravo de instrumento tem adesivo? Não. Porque se ele destrocou o recurso, como é que eu vou fazer um adesivo, tá? Então, sétima questão, item D. Oitava questão. Manuel da Silva ajuizou reclamação trabalhista em face de seu ex-empregador, sendo julgados procedentes os pedidos, sem que houvesse interposição de recurso algum por nenhuma das partes. 3 meses após o trânsito em julgado, seu empregador ajuizou ação rescisória no TRT. Por que no TRT? Porque a ação rescisória, a competência é de quem? O TRT. Tendo sido julgado improcedente o pedido rescisório. Não satisfeito, ele pretende recorrer para reexame e consequente reforma da decisão. Diante do exposto, assinale a alternativa correspondente ao procedimento a ser adotado, bem como o tribunal competente para julgar o recurso. Vamos lá. Ele teve ação rescisória, teve competência originária onde? No TRT. Então, cabe RO para onde? TST. E tem A, recurso ordinário para o TST. Aí a resposta. Porque teve competência originária no TRT. Vamos lá, a 9. A outra eu volto quando chegar na 10. Competência. Jefferson trabalhou em São Paulo de 2018 a 2023, quando foi dispensado sem justa causa e voltou para sua cidade de origem, Fortaleza, Ceará. Entendendo ter realizado sobrejornada sem receber, Jefferson contratou um advogado na sua cidade que ajuizou reclamação trabalhista distribuída a uma das varas de Fortaleza, Ceará, requerendo o pagamento de horas extras. A ex-empregadora foi citada para a audiência que ocorrerá em 4 meses, mas pretende deslocar o feito para São Paulo, pois foi o único local da prestação de serviços e onde o autor foi contratado. Na qualidade de advogado da sociedade empresária, considerando os fatos e o que dispõe a CLT, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Ele foi contratado onde? Em São Paulo. Aí ele foi dispensado e voltou para Fortaleza. Quando chegou em Fortaleza, ele disse assim, não, eu fiz hora extra. Eu quero agora ingressar na justiça para pedir essas horas extras. Ele pode ingressar? Poder ingressar, ele pode. Mas onde ele deveria ingressar? Em São Paulo, que foi o local que ele prestou os serviços dele. Mas ele ingressou aqui, em Fortaleza. E aí a empresa foi intimada. Tem algo que a empresa possa fazer para que esse processo, ao invés de ser aqui em Fortaleza, ir para São Paulo, que seria o local correto? Exceção de incompetência territorial. Após a intimação, ele recebe a intimação, ele tem 5 dias para apresentar essa exceção de incompetência. Quando você protocola a sua inicial, o PJL já marca uma audiência. Então, quando ele marca essa audiência, ele intima a outra parte para comparecer a essa audiência. E aí ele teve conhecimento da ação judicial quando ele recebeu essa intimação. Então, dessa intimação, ele tem 5 dias para apresentar a exceção de incompetência. Ele diz assim, ó, senhor juiz, ele prestou serviço para mim. Verdade, mas ele prestou lá em São Paulo. Então, não é competência aqui da vara de Fortaleza para julgar esse processo. A competência é lá em São Paulo. Encaminha esse processo lá para São Paulo. Certo? Aí o juiz recebe essa exceção. A audiência não estava marcada? Ele vai suspender, ele vai tirar essa audiência. Ele vai intimar outra parte para se manifestar dessa exceção.
Ó, se manifesta aí, não era lá em São Paulo, por que você entrou aqui? E aí o juiz vai decidir se o processo continua aqui ou se ele envia para São Paulo. Só um minuto. Pode voltar. Só para onde? Do agravo? Deixa eu voltar para ela já. Pode ser? Tá. Me lembra, já eu volto. Deixa eu só terminar isso aqui, tá certo? Isso, porque o processo está aqui. Como é se o processo está aqui? Como é que o juiz lá de São Paulo vai se meter no processo está aqui? Ele nem consegue. É o juiz daqui. De onde está o processo? Quem vai decidir é onde o processo está correndo. E o juiz pode ter certeza que ele vai despachar para lá. Se o juiz não acatar, tá? Se a empresa não apresentar exceção de incompetência, tem algum problema? Não, o processo vai continuar correndo, só que agora em Fortaleza. Certo? Então, o juiz dá. Normalmente eles dão 5 dias. Normalmente, mas não tem... Oi. Mas enquanto isso... Não, aí depende. O juiz, se ele continuasse aqui, o advogado pode fazer um requerimento, aí cabe ao juiz decidir o telepresencial ou não. Até porque essas audiências telepresenciais, elas tiveram início com a pandemia, elas não estão previstas na CLT. Então, fica a critério do juiz, tá? Mas normalmente eles dão. E tem a... Oi? E tem a sociedade empresária poderá apresentar exceção de competência territorial até a audiência. B, a sociedade empresária deve apresentar exceção de competência territorial em até 10 dias corridos, contados da citação. C, a sociedade empresária deverá apresentar a execução de competência territorial em 5 dias úteis, contados da citação. Item correto. Agora, deixa eu voltar lá para a tua questão do... Tá. Vai para o teste como funcionário de Certo. Isso. E as razões para o TST. Você sempre vai direcionar para onde o processo está. Se ele teve competência na vara, para a vara. Se ele teve competência originária no TRT, no TRT. Você já vai, o RO vai ser direcionado para o TRT e as razões para o TST. É porque as razões é só uma formalidade, entendeu? Essa folha de rosto. Essa folha de rosto é só porque tem um obstáculo bem aqui. Um exemplo, tá? Eu vou sair empurrando ele, ou eu venho aqui e falo assim, por favor, me dê licença que eu quero passar. Aí eu passo. Não é isso? Então é como se o processo está aqui no juiz. Você diz assim, ô juiz, licença, eu não concordo com o senhor, não. Passa lá para o TST para julgar, tá bom? Pronto, agora a execução. Vixe Maria, deixa eu botar aqui. Beber uma aguinha aqui. Pronto, posso apagar? Vamos lá, execução. Quando eu finalizo todo esse processo, o processo transitou em julgado. O que é transitar em julgado? Não cabe mais nenhum recurso. O juiz, nessa fase aqui, ele já decidiu quem tem direito, quem não tem direito, tudo, certo? Então vai começar a fase de execução. O que é a fase de execução? A fase de execução nada mais é do que eu encontrar valores para o que eu fui condenada a pagar. Então, a parte que é interessada, ela vai dizer para o juiz assim, ó, senhor juiz, processo transitou em julgado. Comece aí a execução. Comece aí a verificar os valores que a empresa tem que me pagar, por exemplo, tá? Então, vai começar a fase de liquidação. Você vai liquidar os pedidos. Quando você ingressa com a ação, seus pedidos têm que ser liquidados. Você tem que dizer, horas extras, tem um valor de tanto, intervalo, valor de tanto, verba tal, valor de tanto. Você tem que liquidar. Porém, o juiz, ele não vai dar tudo que você quer, né? Ele pode dar só uma parte, outra não. Então, quando transita em julgado, que não cabe mais nenhum recurso, o processo, ele volta para a vara do trabalho. Terminou lá no TST, transitou em julgado.
volta o processo, ele desce, né? Lá do TST, ele desce para a vara. A gente não viu que era vara, TRT, TST. O processo transitou em julgado. Aí ele vai retornar para a vara, mas agora para quê? Para iniciar a execução. E ele vai caminhar até chegar aqui no TST. Certo? Mas aí ele volta. Aí a parte interessada em receber seu valor, ele vai lá no juiz e diz assim, ó, senhor juiz, transitou em julgado. Dê impulso à minha execução. Eu quero ver aí, eu quero receber os meus valores. E aí o juiz vai verificar esses valores. Ele vai intimar as partes para apresentar o quê? Os cálculos. O que são esses cálculos? Nada mais é do que falar assim, hora extra, tem um valor de tanto. Multa não sei o que, o valor de tanto. FGTS 8%, o valor de tanto. É como se fosse uma conta do restaurante. Tem lá dizendo, né? Um refrigerante, 5 e pouco. Foram 2 refrigerantes, 10, né? Vem todo discriminado. A fase de liquidação também é assim. Vai vir as verbas e os valores que você tem que pagar por ela. Quando o juiz recebe esses valores, esses cálculos podem ser apresentados, em regra, né? Eles são apresentados pela parte que tem, pelo reclamante, porque qual é o interesse do reclamado, né? Se ele foi condenado. Então, o reclamante que ele vai dar impulso. O juiz, ele não pode dar de ofício o impulso, a não ser que não esteja representado por advogado. Mas, em regra, o reclamante que vai dar esse impulso. E aí ele vai apresentar os cálculos. E o juiz vai intimar a outra parte para quê? Para impugnar os cálculos. O que é impugnar os cálculos? Ele fala assim, ó, senhor juiz, eu não devo, não são 30 horas extras por mês, não. Eu só devo 20. Tá errado, o cálculo dele tá excessivo. Ele tá calculando 10 horas extras a mais todo mês, certo? É como se fosse uma defesa. Só que agora ele não vai se defender do que a outra parte está dizendo, do direito em si, do direito material. Ele vai recorrer o quê? Dos valores, que ele está calculando errado. E aí, até aqui, ok? Só faz liquidação? Pronto. E aí o juiz, ele vai homologar os cálculos. O que é homologar os cálculos? Ele vai dizer assim, ó, o cálculo do reclamante é o cálculo que está certo. O cálculo do reclamado é o cálculo que está certo. A partir do momento que ele homologa esses cálculos, essa decisão ela é irrecorrível. Certo? Pronto. E aí o juiz vai intimar a outra parte a pagar no prazo de 48 horas. Pague ou garanta a execução. Garanta a execução como? Você tem, o dinheiro tem que estar, ou seja, através do seguro, garantia. Se não achar, vai procurar bens, tá? Então, a partir daqui, o juiz tem que estar garantido. Vocês lembram do depósito recursal que a gente falou lá atrás, que tem o RO no valor de 10, o RR no valor de 20? Esses valores, eles estão aqui como forma de garantir o juízo. Vamos supor que eu tenha depositado lá já venham para cá com 30 mil, porque eu depositei 10 do RO e 20 do RR. Então, eu já tenho aqui 30. Mas a minha condenação foi 50. Eu só deposito a diferença, porque já tem 30. Tá? Então, eu só vou, nesse caso aqui, garantir, eu só vou pagar a diferença por 50 da condenação. Certo? Então, o depósito recursal, ele é utilizado na execução para garantir também a execução. Então, eu garanti a execução. A execução está garantida. Seja porque eu paguei, seja porque já tinha depósito nos autos, mas ela está garantida. Mas, ainda assim, esse não é o valor que eu estou devendo. Eu ainda continuo discordando do meu valor. Depois de garantido, a parte devedora pode apresentar embargos à execução. E a parte credora, impugnação à sentença de liquidação. Certo? Até aqui? A parte reclamante, ela só pode apresentar se tiver garantido. Se a parte devedora não garantir, ela não pode apresentar.
só pode apresentar tanto os embargos à execução quanto a impugnação, ela só pode ser apresentada após a garantia do juiz. Até aqui, tranquilo? Os embargos à execução. O embargo à execução, ela tem um formato de uma ação. O processo começou aqui, não foi? Não voltou para a vara? Então o processo começou. Apresentei embargos à execução. A outra parte é intimada para quê? Para se defender dos embargos à execução. Se o reclamante apresentou impugnação à sentença, a outra parte também vai ser intimada para se manifestar da impugnação à sentença. E tá na vara. O juiz vai fazer o quê na vara? Ele vai decidir através do quê? Da sentença. Ele vai julgar o embargo da execução, a impugnação, a sentença de liquidação. Em regra, caberia o quê? O RO. Só que a gente está na fase de execução. Na fase de execução não existe o RO. Existe o agravo de petição. O agravo de petição é o RO na execução. A outra parte vai ser intimada para quê? Para as contrarrazões ao agravo de petição. E o juiz vai subir o mesmo formato. Sobe para o TST. O TST que vai julgar o agravo de petição. Chegou lá no TST, o desembargador deu um acórdão. Você ainda quer recorrer? O que é que cabe? Recurso de revista. Aí volta para aquele formato inicial. A única coisa que vai mudar é aqui no agravo de petição, que ao invés do RO, é o agravo de petição. Certo? Recurso de revista na execução só se tiver alguma ofensa à Constituição. Tá? Agora vamos aqui. Não, recurso de revista na execução, porque o agravo de petição ele vai subir. Ele vai para o TRT, certo? A outra parte vai contrarrazoar, vai para o TRT. Aí o TRT vai dar provimento, improvimento, e ainda assim você está insatisfeito com os valores, né? Aqui a gente está discutindo questão de valores. E aí você pode interpor recurso de revista. Aí o recurso de revista na execução, por exemplo, lá naquele primeiro que a gente viu, é quando o quê? Aquela decisão divergir de outra turma, de uma OJ, de uma súmula vinculante. Já o recurso de revista na execução é só se tiver alguma ofensa à Constituição. Aí não cabe recurso de revista. Aí não foi nada, não tem o que recorrer. Certo? Se não tem, o recurso você só vai recorrer se tiver a hipótese de cabimento dele. Se não tiver a hipótese de cabimento dele, não cabe nada. Vamos lá, vamos voltar aqui para a sexta. Em processo trabalhista, ajuizada pelo rito ordinário, julgado procedente os pedidos e transitado em julgado, iniciou-se a execução. Após a homologação dos cálculos, o magistrado determinou a citação do executado para pagamento nos termos da CLT. E este apresentou, de forma tempestiva, embargos à execução, que foram julgados improcedentes. Pretendendo recorrer da decisão desfavorável, o executado procura um advogado para a defesa de seus interesses. Pela análise da situação acima descrita, assinale a alternativa que corresponda corretamente ao recurso a ser interposto. Agravo de petição. Por quê? Porque ele julgou os embargos à execução e aí dele vai agravo de petição. Então, sexta questão, item C. A 10. A última. Bem na hora. 10. Você advoga para o empregado, credor em uma reclamação trabalhista cuja decisão transitou em julgado. A liquidação de sentença foi promovida e, após a manifestação das partes, foi homologado o cálculo da parte ré. Você continua entendendo que há erro nos cálculos homologados e pretende continuar a discutir a matéria. Diante disso, assinale a opção que apresenta a medida a ser adotada no interesse do seu cliente. Item A. Deverá ser apresentado embargos à execução no prazo de 5 dias, independentemente da garantia da execução ou da penhora. O embargo à execução, o prazo dele é de 5 dias após a garantia, mas ele tem que ter a garantia do juiz. Mas o embargo à execução é um prazo de 5 dias após a garantia do juiz. B. Não cabe qualquer medida, uma vez que se operou a preclusão, pois já houve manifestação sobre a conta de liquidação. C. Na sua manifestação,
a ser feita em 10 dias após a garantia do juízo, não há restrição de matéria, podendo ser discutido não só os cálculos, mas também a sentença de conhecimento. A sentença de conhecimento já transitou em julgado, você não vai falar nada dela. E D, após a garantia da execução ou penhorado os bens, você poderá apresentar impugnação à sentença de liquidação no prazo de 5 dias. Tá? Na execução, tanto os embargos quanto a impugnação à sentença de liquidação, o prazo é de 5 dias após a garantia do juiz. Ok? Então, pronto, gente, estamos encerrando por aqui. Qualquer dúvida, eu estou no grupo, pode me procurar, estou à disposição. Obrigada. Pode encerrar, Jota.